Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez hoje para dar prosseguimento ao nosso curso de extensão Introdução às Sete Igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3. E hoje nós vamos estar falando sobre a carta à Igreja de Pérgamo. Antes de mais nada, mais uma vez eu quero te agradecer porque você tem dado todo o seu apoio, tem nos ajudado aí. Eu tenho recebido feedbacks bem positivos do curso. Isso me alegra muito o coração, porque eu fiz tudo isso aí para poder transmitir um conhecimento da melhor maneira possível, tá, gente? Muito obrigado, pessoal tem comentado aí também. E estamos hoje na terceira aula e espero que a gente consiga prosseguir aí nesse mesmo ritmo aí, você possa entender bem aí cada uma das cartas de forma básica, bem verdade, mas depois que você concluir o curso, você não vai mais ser totalmente leigo, você vai pelo menos ter uma ideia de como é que é cada uma das cartas que João destinou a cada uma das sete igrejas, ali aos sete anjos, tá? Então, sem mais delongas, vamos seguir adiante? Vamos adiante então. Carta à igreja de Pérgamo, e está escrito lá em Apocalipse 2, 12 a 17. Vamos ver o que está escrito? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios: conheço as tuas obras e aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele o que recebe. Que maravilha de texto, né, gente? Vimos uma série de informações, uma série de coisas aqui que a gente pode comentar agora sobre Pérgamo, cada um do significado, cada um desses simbolismos que a gente vê que são relatados nessa carta. Eles são bem importantes, bem interessantes, e eu tenho certeza que vai agregar bastante conhecimento para ti. Você vai pelo menos ter uma ideia do que esse simbolismo, cada uma dessas partes, cada uma desses citações que João faz aqui em relação à igreja de Pérgamo, o que significa e de que maneira que a gente pode também fazer sempre aquilo que eu já expliquei, né, gente? A aplicação pessoal, ela é muito importante. Só ler a Bíblia não é o suficiente. Você tem que ler e aplicar na tua vida. Muitas pessoas vão dizer: nossa, mas Rodrigo, as cartas do Apocalipse aconteceram há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos. Tudo bem, as cartas foram enviadas aos anjos da igreja daquela região. Alguns defendem que cada uma dessas igrejas representa as eras da igreja cristã ao longo dos anos. Tudo bem, cada um tem uma vertente escatológica, mas eu quero que você também aprenda que cada uma dessas cartas eu posso extrair algum tipo de aplicação pessoal para a minha vida. Então, isso para mim é o mais importante. É quando eu leio o conteúdo dessa mensagem, deste texto, e começo a fazer uma reflexão: o que é que eu posso aplicar na minha vida para que eu possa ser um cristão melhor, para que a denominação que eu frequento possa ser uma denominação cristã melhor. Entendeu, gente? Vamos adiante então para a palavra do Senhor, vamos aqui para o texto, né? Primeiro, contexto histórico. Pérgamo significa cidadela ou burgo. Apesar de ter esse nome, ela era uma cidade muito grande, uma cidade muito rica, gente. Pérgamo em grego, tem um nome grego que eu não vou me atrever a citar ali, tá? Porque talvez vocês iriam até rir de mim, mas numa tradução ali português seria Romanis, que significa Pérgamos, né?
Hoje conhecida como Bergama, foi uma antiga cidade grega rica e poderosa na Eólia. Pérgamo é citado no livro de Apocalipse como uma das 7 igrejas da Ásia. A cidade fica em torno de uma mesa de antecito de 335 metros de altura que formava a sua acrópole. Ou seja, era uma cidade que ficava no alto, aproximadamente 330 metros acima do nível do mar. Apesar, gente, dessa cidade ela ficar mais ou menos uns 36 quilômetros do mar, tá? Ela ficava muito próximo também da região litorânea. Isso também fazia com que ela se tornasse uma cidade importante pelo fato que nós já vimos em Éfeso e em Esmirna, de que muito próximos a portos que então movimentariam todo o comércio e a economia daquela região. Por isso que ela era uma cidade muito rica. E nós vamos ver também aqui no estudo mais para frente, também dentro da economia aqui mais para frente, vocês vão ver que o comércio dessa cidade era muito forte, também muito voltado à idolatria, ao paganismo e à religião, tá? O único livro do Novo Testamento que cita a cidade ou a igreja em Pérgamo é o Apocalipse, tá? Com a ajuda dos romanos, Pérgamo ganhou independência dos Seleucidas em 190 a.C. e passou a fazer parte do Império Romano a partir de 133 a.C. Durante mais de 200 anos foi a capital da província romana da Ásia. Teve a maior biblioteca fora de Alexandria, Egito. Foi o povo de Pérgamo que começou a usar peles de animais para fazer pergaminho substituindo o papiro. Bom, deixa eu fazer aqui um comentário em relação a isso. Pérgamo era importante por ser uma cidade, uma grande metrópole, mas para frente nos slides eu vou estar mostrando uma pequena imagem ali de o que seria essa grande metrópole. Mas deixa eu explicar algo para você. Toda vez que você ouve falar, tá, em cidades da antiguidade, que elas tinham bibliotecas, teatros, tá, e museus, elas representavam cidades que tinham em seu teor uma grande parte de filósofos, de pensadores da época. Esses grande parte de filósofos, na sua grande maioria, eram gregos, tá? Muitos são muito famosos até hoje, entendeu? Mas o fato de ser uma cidade com uma grande biblioteca nos leva a entender que a cidade era muito focada, ou seja, dava muita ênfase a pensadores, tá? Pensadores são formadores de opinião, tá? Formadores de opiniões relacionadas à natureza, ao ser humano, à alma, a Deus. Por Pérgamo ser uma cidade onde tinha forte influência de pensadores e filósofos, ela era uma cidade totalmente pagã, tá? Era uma cidade que era muito politeísta, tinha muitos deuses. E nós vamos ver mais para frente isso. O grande problema de cada uma das cartas que foram destinadas, e talvez seja por esse motivo que João escreveu as cartas para essas igrejas, é que todas elas tinham forte influência do Império Romano e muitas delas se usufruíam dos deuses, ou seja, idolatravam e cultuavam os deuses gregos e muitos deuses romanos. Na realidade, a maioria dos deuses, a maioria do povo romano idolatrava muito os imperadores, né? Vamos para cima. Durante o período helenístico, tornou-se a capital do reino de Pérgamo, sob a dinastia Atálida, em 281 a 183 a.C., que a transformou em um dos principais centros culturais do mundo grego. Muitos restos dessas suas impressionantes monumentos ainda podem ser vistos, em especial notável a obra-prima que é o altar de Pérgamo. Bom, como eu já estava comentando aqui no texto anterior, Pérgamo foi considerado um dos lugares, um dos maiores centros culturais do mundo antigo. Por quê? Muito por influência de pensadores, de filósofos, tá? Muito por influência da cultura grega, tá? Que toda aquela mitologia grega em si, então eles faziam uma série de teatros e encenações onde representavam Atenas, Zeus, o Olímpio, entendeu? Onde lá ficavam os grandes deuses lá dos gregos. Então era uma cidade totalmente pagã, tá? Até que o evangelho chegou nela, né, pessoal? E aí as coisas começaram a se modificar e aí começaram então as perseguições, como nós já vimos em Éfeso e já vimos em Esmirna.
Aqui eu botei o nosso mapinha, né? Aquele mapinha bem conhecido, simples, só para você entender. Tá ali a cidade de Pérgamo. Olha só, saímos de Éfeso, Esmirna, aí Pérgamo já está um pouquinho mais distante, daí vai começar toda aquela região, aquela trilha ali, ó, de Tiatira, Sardes, Filadélfia, uma igreja, uma enfileirada perto uma da outra. Pérgamo, se você olhar no mar, se você olhar assim no mapa, você vai ver que ela é um pouco mais distante das outras, tá? Ela ficava aproximadamente 36 quilômetros do mar. Tá aqui algumas imagens de como que é Pérgamo hoje, lá na cidade de Bergama, né? Vocês veem ali os monumentos ali, os destroços do que ficou. Esses destroços, tá, gente? Essas cidades, elas sofreram ataques de inimigos e muitas delas também foram destruídas em relação, já havia explicado já anteriormente em outra carta, por desastres naturais, principalmente por terremotos, tá? Algumas pessoas também defendem, tá? Alguns teólogos defendem que essas cidades foram destruídas por não acatar as ordens de Jesus, os conselhos que Jesus deu às cartas. Se isso realmente é verdade, não temos registros, tá? E dados suficientes ou dados históricos que fossem suficientes para que nós pudéssemos saber se realmente foi isso, né? Algumas pessoas que defendem outras formas de, digamos, de interpretação escatológica, também defendem, tá, que essas cidades foram destruídas porque não acataram, ou seja, não obedeceram às ordens de Jesus. Pode ser, eu não sei, não poderia afirmar isso, tá? Infelizmente eu não teria condições de afirmar se realmente foi isso. O fato é que elas foram destruídas, né? O fato é que verdadeiramente sofreram grande influência de terremotos naquela região. Tá aqui, pessoal, a economia, cultura e religião, né? Aí aqui eu coloquei aqui a réplica do que viria a ser a Acrópole de Pérgamo. Olha só, pessoal, que coisa mais linda, assim, olhando assim, é uma réplica, tá? É uma maquete. Então era uma cidade totalmente fortificada, pode-se verificar ali os muros e tal, cada um daqueles, os templos, toda a arquitetura, era uma cidade bem, digamos assim, bem urbanizada, tinha ruas, era uma cidade de fácil acesso também. Vamos botar aqui, ó. Pérgamo é um bom exemplo de cidade que se expandiu de maneira planejada e controlada. Filétero transformou Pérgamo em um assentamento arcaico em uma cidade fortificada. Ele e o seu sucessor Átalo I construíram um muro ao redor de toda a cidade alta, incluindo o Planalto do Sul. Agora superior, e algumas das moradias, mais moradias devem ter sido encontradas fora dessas muralhas por causa do crescimento da cidade. As ruas foram ampliadas e a cidade foi monumentalizada. Bom, o que significa isso? Como vocês podem verificar na maquete ali, era uma cidade, olha, você olha assim, você nem diz que era uma cidade antiga, ou quem olha de primeira vista, olha, será que essa cidade não é do nosso século? Devido à arquitetura, devido a uma cidade ser bem urbanizada, bem elaborada, arquitetura bem moderna. O que dá a entender que além da cidade que ficava dentro da fortaleza, que eles chamavam na cidade fortificada, né, com os muros altos fora da cidade, devido ao seu crescimento, foi se expandindo, também existiam outras moradias, né? Era uma cidade muito grande. Eu não saberia informar aqui para você mais ou menos quanto que de habitante que teria, tá, naquela região. Eu não sei informar para vocês o número exato ou o número preciso, tá? Eu sei que essa cidade ficava, como você pode observar assim na maquete, ela ficava em um lugar bem alto, em torno de 300 metros de altitude, tá? E a sua região era uma região extremamente fértil, tá? Era próximo do litoral, mas ela era uma região muito fértil, tá? O curso da rua principal que sobe a colina até a Acrópole com uma série de curvas apertadas é típico do sistema de ruas de Pérgamo. Nesta rua havia lojas e armazéns. A superfície da rua consistia de blocos andesitos de até 5 metros de largura, 1 metro de comprimento e 30 centímetros de profundidade. A rua incluía um sistema de drenagem que transportava água pela encosta. Por ser a rua mais importante na cidade, a quantidade de material utilizado em sua construção era muito alta. Aqui está falando da sua rua principal, né, e do material que foi utilizado para a construção da rua. Essas cidades, tá, do mundo antigo lá, elas eram cidades que já existia uma ideia de
de transporte de água, tá? Eram pequenos canais que eram feitos, não eram canos, tá? Não eram como a nossa época, mas eram pequenos canais abertos que desviavam de uma determinada fonte de água que passava a cidade toda, que fazia o percurso a cidade inteira. E ali o pessoal colhia água, ali o pessoal usava como latrina, como banheiro. Aquela época as coisas eram bem assim, pessoal. Aquele povo tinha o costume de se banhar na rua, tinha costume de usar o banheiro como se fosse um banheiro público. Era algo assim, não muito higiênico, né, para os nossos tempos, mas naquele tempo era assim que o povo daquelas cidades viviam, tá? Vamos adiante aqui. Economia, cultura e religião na cidade de Pérgamo ainda, né? Vamos lá. Pérgamo era a cidade de muitos deuses, como eu falei, uma cidade politeísta. E toda vez que você ouviu falar que uma cidade tem muitos deuses, então significa que trouxe problema para o cristianismo, trouxe problema para a evangelização. Um problema positivo, porque uma cidade que tem muitos deuses, quando você apresenta um único só Deus, muitas pessoas vão crer e vão abandonar aqueles deuses. Porque é melhor você crer em um único Deus do que você ter a crença que existe uma série de outros deuses a qual você nem mesmo sabe que existe. Pérgamo era uma cidade politeísta. Ela tinha como principal culto o culto ao imperador, mas nós vamos ver, mas como todas as outras cidades também greco-romanas ali, eles também tinham seus deuses gregos lá. Tá aqui o altar de Pérgamo que eu falei, algo que algo impressionante, você pode observar ali, tá? Era uma forma algo que eles construíram para a adoração. Como está escrito aqui, ó, o grande altar provavelmente foi construído a mando de Eumene II, da dinastia Atálida. Após suas vitórias militares no mar Mediterrâneo que lhe deram o domínio sobre a Ásia Menor, Pérgamo desejava cultivar a sua imagem dentro da supremacia cultural e política perdidas por Atenas no mundo grego. Tinha vários projetos, inclusive o patrocínio de monumentos na Acrópole ateniense. O friso fazia direta referência tanto a Partenon quanto às vitórias navais de Aníbal em Cartago, mostrando Pérgamo como defensora da cultura grega. É o comum daquela cidade, tá? Em relação a esse altar, foi construído como um símbolo de guerra, de vitórias, de conquistas. Eu não sei se você consegue identificar aí na imagem que está ali, mas é talhado ali naquele material ali, lutas e batalhas que aqueles povos eles utilizavam para que cada pessoa que então chegasse pudesse ver, se aproximar, pudesse ver que havia muitas conquistas, muitas batalhas, muitas vitórias. Isso naquela época representava um grande respeito para outras nações das proximidades, entendeu? Aqui. O centro da religião oficial e sede da autoridade da justiça imperial romana na província. Era o centro dos maiores cultos pagãos. Zeus, em grego, ou Júpiter para romanos, o maior dos deuses, o deus do céu que se exibia nos fenômenos atmosféricos ligado mais intimamente a Mercúrio para os romanos, ou Hermes para os gregos, o deus da palavra, os mesmos Júpiter e Mercúrio encontrados em Listra e Icônico por Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 14 e o versículo 12, tá? Se você quiser se você quiser acompanhar o que está escrito em Atos, tá? Vamos até fazer esse acompanhamento, tá? Eu vou achar aqui para você em Atos, que está relatado no livro de Atos, no capítulo de número 14 e o verso 12, diz assim, ó, para que você... E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Ou seja, quando os homens de Deus chegaram na multidão e começaram a pregar a palavra e começaram a falar a palavra de Deus, eles chegaram até a ser confundidos, entendeu? Com aqueles deuses lá, gregos e romanos, tá? Atena ou Palas Atena para os gregos, ou Minerva para os romanos, a deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia, das artes, da justiça e da humanidade. Dionísio para os gregos, ou Baco para os romanos, o deus do vinho. Asclépio, ou Asclépios grego, ou Esculápio latim, o deus da cura. Afrodite em grego, ou Vênus,
para os romanos, a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Estes eram deuses que eram cultuados nesse altar. Imagina que grande Babilônia, gente. Imagina que as pessoas chegavam ali, cada um para adorar o seu Deus, faziam oferendas a seu Deus. E se você observar direito, tá? E você fazer uma análise, trazendo para os dias atuais, há algumas religiões, algumas seitas aí, que se você fazer uma análise, você vai ver que as figuras que existem no cristianismo, tá? As figuras religiosas, tá? Principalmente da Igreja Católica, essas mesmas figuras religiosas, elas são figuras muitas vezes relacionadas principalmente a religiões afras. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver, não é muito diferente daquela época ali do grande altar de Pérgamo. Se você analisar bem, Zeus, Deus maior para eles como sendo o Deus grego. Júpiter, o Deus maior para os romanos. Eles tinham muito essa cultura de adorar seres mitológicos, tá? Se você analisar a história, o contexto histórico, o homem sempre teve para si a necessidade de fazer deuses para adoração. Nós temos o episódio que Moisés, quando subiu para receber as pedras da lei lá de Deus, quando ele voltou, o povo havia feito um bezerro de ouro e estava adorando. Então isso é muito comum, pessoal. Desde os tempos antigos é muito comum que esses deuses eles fossem adorados pelas pessoas daquele tempo. Ali, Pérgamo aparece no Apocalipse como o lugar onde está o trono de Satanás, Apocalipse 2:13. Tá? Era considerado como a sede do poder do mal, porque no culto imperial, o poder dado por Deus pertence ao Estado, havia sido empregado na adoração blasfema de um homem, adoração ao imperador. Bom, segundo relatos históricos, Pérgamo é a primeira cidade a cultuar um imperador vivo. Ou seja, as outras faziam culto a imperadores que já haviam morrido. Porém, Pérgamo, segundo a tradição e a história, eles foram o primeiro a adorar a um imperador ainda em vida. Ou seja, eles consideravam aquele imperador como sendo um Deus vivo. Consideravam aquele imperador como sendo um Deus que estava vivo, a qual eles poderiam se dobrar e adorar aquele Deus. Para vocês verem quão grande era o politeísmo, muitos deuses na cidade. E havia sempre aquela disputa ali entre gregos e romanos dos seus deuses, que na realidade tinham os mesmos nomes. Tinham as mesmas finalidades, porém com uns nomes gregos e outros nomes romanos, tá? Beleza, pessoal? Vamos seguir adiante. E agora nós vamos conhecer como Jesus se apresenta a Pérgamo. A Pérgamo de que maneira? Vamos olhar então. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Em outras traduções, pessoal, está escrito 2 gumes, tá? Que seria uma espada que corta dos 2 lados. E vamos ver o que significa isso. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Primeiro, a espada representa a autoridade e o poder para julgar e castigar. É Jesus e não o governo romano que segura a espada. Deixa eu tentar explicar para vocês mais ou menos como é que funciona isso. A espada sempre foi sinônimo de autoridade no tempo antigo, tá? Quem segurava a espada, ou seja, quem tinha a espada na mão é quem tinha autoridade sobre as coisas. Eu já expliquei, eu acredito anteriormente, se eu não expliquei, eu vou explicar agora, como é que funcionava em relação àquele que sentava na cadeira, aquele que sentava no trono. Quando você ouvia a expressão, como até o próprio Jesus falou sobre os fariseus, vocês sentam na cadeira, né? Que significa isso? Quem senta na cadeira tem autoridade para ensinar, tá? Segundo a tradição antiga quando você ouve, sentou na cadeira, tá? Isso significa autoridade para ensinar. Jesus quis dizer naquela ocasião para os fariseus que vocês podem até estar sentados na cátedra de Moisés, mas vocês não têm autoridade para ensinar porque vocês não estão ensinando da maneira correta. Toda vez que você ouviu falar em trono, assenta no trono aquele que tem autoridade sobre as pessoas. Tá entendendo? Então, segundo a tradição e a história, toda vez que você ouve os reis se assentaram no trono, é por quê? Porque se assenta no trono só quem é rei.
e só quem é rei tem autoridade para governar sobre as outras pessoas. Em relação à espada, quem tem a espada tem a autoridade, ou seja, tem a autoridade, além de ter a autoridade para governar, tem a autoridade para punir também. Basicamente seria mais ou menos isso o que representa a espada. Até tem um texto bíblico, né, que fala, que eu acho que é em Isaías 11, 3 e 4, se você quiser acompanhar, eu acho que eu tenho aqui, eu vou ler para você rapidinho aqui, é assim, ó, Isaías 11, 3 e 4 fala assim, ó, e ele terá prazer no temor do Senhor, e ele não julgará pelo que seus olhos veem, nem deve tomar uma decisão, e pelo que seus ouvidos ouvem, mas com justiça. Ele irá julgar os pobres e defenderá o direito dos pobres. Ele vai atacar a terra com vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios ele vai matar os maus. O que significa? A espada de dois gumes está na boca do Filho do Homem, ou seja, está na boca de Jesus. A sua voz derrete todas as coisas, gente. Ele ataca a terra com a vara da sua boca, e o efeito dessa descrição é muito intencional. A ideia geral é de um ser celestial, descrito por João no versículo 16. É cheio de poder, com evidência das 7 estrelas, entendeu? A espada que está relacionada aqui é a palavra que está na boca de Jesus quando ele se apresenta e querendo dar uma resposta ao povo de Pérgamo, dizendo: a autoridade não está nos deuses do altar de Pérgamo, a autoridade não está nos imperadores, a autoridade está na boca de Jesus Cristo, que tem toda a autoridade, todo o poder, tá? Isso é o que entende. A ideia deste texto, gente, não é apenas que as mãos do Filho do Homem estejam cheias, mas que a poderosa espada em consideração aqui é representada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que é representada aqui. É a palavra de Deus que é uma espada de dois gumes, e nós vamos ver o que ela representa. O símbolo da espada representa que ela é uma arma que serve tanto para os ataques do inimigo como defesa contra os seus ataques. Olha só. O que Jesus estava querendo dizer a Pérgamo era mais ou menos assim, ó. Vocês têm a palavra que serve tanto para atacar o inimigo como para se defender dele. A palavra de Deus hoje ela é expressamente isso. Quando nós pregamos a palavra lá nos púlpitos da igreja, quando nós pregamos a palavra de forma evangelística, nós estamos atacando o inferno. Quando nós pregamos a palavra, nós estamos atacando Satanás e todo o seu império do mal. Porque a palavra ela tem essa autoridade. Jesus só teve ouvidos, Jesus só foi ouvido pelas pessoas daquela região por onde Jesus passava, porque ele tinha autoridade no falar. A importância de nós termos autoridade quando nós falamos as coisas de Deus. A importância de ter autoridade quando nós estamos na igreja ministrando. A autoridade quando nós estamos na igreja ou nós estamos na rua falando para alguém do amor e das coisas de Cristo. Mas a autoridade não é algo que se impõe, gente. Escute o que eu estou falando. Jesus aqui não está impondo a sua autoridade, ele está dizendo: eu sou a autoridade. Jesus não precisa impor a autoridade. O governo romano tinha que impor a autoridade. O Império Romano tinha que impor a sua autoridade. E de que maneira eles faziam isso? Em guerra, em derramamento de sangue, eles colocavam medo nas pessoas. Jesus não precisa impor a sua autoridade a ninguém, ele precisa somente expressar aquilo que verdadeiramente ele é, o Filho de Deus. E não precisa impor a sua autoridade porque ninguém é capaz de vencer a Jesus. Ninguém é capaz de vencer a Deus. Por isso que é importante com que você não imponha autoridade sobre as pessoas na maneira de você se achar mais preparado que os outros. Isso não é impor autoridade. Impor autoridade na nossa vida, uma aplicação pessoal, é eu estudar a palavra, é eu buscar conhecimento bíblico, é eu entender as Sagradas Escrituras, e quando eu estiver ministrando para alguém, a pessoa vai ver que a autoridade está na minha vida. Porque quem tem que ver a autoridade na sua vida não são as pessoas, mas quem tem que sentir que você tem autoridade é Satanás e seu império do mal. E ele sabe quem tem autoridade de Deus e quem não tem. A espada é o símbolo máximo da força armada. A vitória do mundo antigo. Existem muitos tipos diferentes de espadas. A espada que eram dois gumes eram particularmente mortais.
uma vez que elas eram capazes de cortar em ambos os lados da lâmina, tá? Nós vamos ver aqui, acredito que no próximo trecho, nós vamos ver o texto da espada de dois gumes, que ela penetra juntas e medulas. Essa espada de dois gumes que está sendo relatada aqui, ela é uma espada mortal, ou seja, ela é uma espada que ela corta em ambos os lados. A palavra do Senhor, ela é mortal para aqueles que não querem servir a Deus. Ela é mortal para aqueles que desprezam a palavra. É mortal por quê, Rodrigo? Me explica. Porque uma vez que não é aceita esta palavra, a pessoa já está se condenando ao inferno, está se condenando a não ter uma vida eterna com Cristo. Por isso que a palavra de Deus, ela é mortal, e ao mesmo tempo a palavra de Deus é a defesa que nós temos para o Evangelho. A palavra, ela é espada, gente. E porque ela serve para que nós viemos atacar o inimigo e nos defender também das suas hostes infernais da maldade. Olha só, João, ao ver o Cordeiro de Deus, disse que sua boca saía uma espada de dois gumes. O Apocalipse, o apóstolo Paulo fala do poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, o que eu estava comentando, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só que maravilha essa palavra, gente. A palavra é a autoridade. Jesus estava se apresentando para Pérgamo dizendo: não são os romanos que têm autoridade sobre vocês. Quem tem autoridade sobre essa igreja é Jesus, o fundador, o cabeça. Eu sou quem tem autoridade nessa igreja, a autoridade máxima. E escute o que eu estou falando, você líder, você que está me escutando. A igreja não é de homens, a igreja é de Cristo Jesus. Tudo que fizemos é para Jesus, tudo que fizemos tem que estar relacionado com a sua palavra. É assim que nós almejamos encontrar no Senhor a vida eterna. É assim que nós almejamos encontrar no Senhor a vitória para vencermos o maligno, para vencermos o mal, para vencermos todo o seu império satânico de Satanás. Vocês vão ver que Pérgamo, ela vivia sob o trono de Satanás, que isso representa o quê? Satanás achava que tinha autoridade sobre aquela cidade. E por quê? Não achava-se ele que tinha, pelo fato de ser uma cidade politeísta que adorava diversos deuses, que fazia diversas oferendas naquele altar chamado altar de Pérgamo. A cidade era idólatra, e uma cidade idólatra, ela tende a viver um baixo moral. Uma cidade idólatra tende a fazer oferendas aos seus deuses, e essas oferendas desagradam. A cidade idólatra, ela tende a desagradar a Deus, e isso desagradava a Deus. E isso fazia com que Deus fizesse com que Jesus se apresentasse à cidade de Pérgamo como aquele que tem autoridade nas suas mãos. E isto é o que fazia com que Pérgamo tivesse um grande problema. A sua idolatria, principalmente ao imperador, principalmente aos deuses que ele tinha naquela época, principalmente as oferendas que eram levavam ao altar de Pérgamo. Mas vamos ver agora adiante, gente. Vamos ver agora adiante qual é as condições da igreja de Pérgamo, tá? Mas conheço as tuas obras e onde habitas, que está no trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda dos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Bom, pessoal, de novo aqui, tá? Tem várias informações importantes que a gente precisa entender agora aqui, e que são coisas maravilhosas, tá? Primeira coisa que eu quero falar, quem é que era Antipas, tá? Antipas provavelmente, tá? Não há registro, mas provavelmente era o pastor que estava na igreja de Pérgamo. Não foi Antipas que recebeu a carta de João. Quem recebeu a carta de João não temos históricos. Alguns teólogos defendem que foi Demétrio, tá? Que estava pastoreando aquela igreja quando recebeu a carta de Pérgamo. Porém, foi Antipas que foi martirizado. E a forma que esse homem foi martirizado foi da mais horrível possível. O que acontece?
para que você entenda um pouco a história de Antipas, gente. Ele era um discípulo de João, tá? E que ele começou a pregar o cristianismo ali no reinado de Nero, tá? Em 54 até 68 ali, tá? Depois de Cristo. E naquele tempo houve uma grande perseguição dos cristãos. Como eu já comentei, Nero ele foi um dos maiores perseguidores, o mais cruel dos perseguidores, pois ele fazia atrocidades ao ponto de pegar os cristãos e banhar eles em uma cera e atear fogo e fazer com que eles corressem. E ele tinha, a história conta que ele gostava de pendurar os cristãos em uma cruz e atear fogo para iluminar o seu jardim. A história também conta que ele matava animais, tirava o couro e vestia os cristãos com esses couros desses animais e largava para que os animais selvagens pudessem caçar e comer aqueles cristãos. Era algo assim, ó, louco com o que Nero fez, tá? Era algo muito louco. Conta a história que Antipas foi preso, e quando ele foi liberto, olha só, ele ganhou a liberdade lá do procônsul de Roma. Ele não parou de pregar a palavra, ele continuou pregando, ele continuou ainda, começou a professar cada vez mais a palavra e convencer as pessoas de Pérgamo que parassem de oferecer sacrifícios, que esse era o maior problema. Deus ele não tolera quando o homem faz sacrifícios para outros deuses. Deus não tolerava esse tipo de coisa. Deus não queria dividir a sua adoração. Então ele começou a pregar e começou a ter a reprovação dos sacerdotes pagãos, aqueles que chefiavam um grande templo lá de Pérgamo. Então o que acontece? E sabe por quê? Deixa eu contar assim em caráter de curiosidade para você entender. Sabe por que aqueles sacerdotes pagãos, eles de maneira nenhuma eles aceitavam o cristianismo? Porque o cristianismo chegou sem ter simbolismos e sem ter amuletos. Era bastante tu crer em Jesus, aceitar Jesus e viver uma vida como salvo. E isso, o que acontecia? Uma vez que você chegava na cidade, os apóstolos chegaram, os seus discípulos, o pessoal que trabalhava, eles começavam a pregar a palavra e as pessoas começavam a abandonar suas antigas práticas. Isso trazia prejuízo para o comércio, porque a maioria dessas igrejas, tá, dessas cidades que estão relacionadas às cartas, elas tinham o comércio tinha grande influência na religião. Eles vendiam artefatos religiosos, e uma vez que as pessoas aceitavam Jesus e abandonavam aquelas práticas, havia prejuízo. A preocupação dos sacerdotes lá pagãos era que o cristianismo tomasse conta de tudo e os templos deles lá, dos seus deuses, ficassem vazios e fossem destruídos. A grande verdade, gente, tá, pessoal? A grande verdade é que o medo deles era que os cristãos se tornassem maioria e destruíssem os templos lá dedicados à deusa Diana e dedicado a todo aquele paganismo, aquela idolatria, tá? Esse na realidade era o verdadeiro medo que eles tinham, entendeu? Então o verdadeiro medo era esse, gente, que eles acabassem perdendo, entendeu, espaço na sociedade, tanto na parte econômica e comercial, uma vez que os cristãos acabavam se tornando uma maioria. Eles tinham a ideia de que daqui a pouco até os próprios templos deles idosos pudessem ser destruídos pelos cristãos ou algo do gênero. Então esse era o verdadeiro medo que aquela liderança da liderança pagã, daquelas religiões que tinha em Pérgamo, o medo deles era que uma vez que o cristianismo crescesse na cidade, os deuses deles iriam cair em descrédito também. E na realidade essa era verdadeira. Essa ideia é a ideia verdadeira, porque uma vez que o cristianismo começou a crescer em Pérgamo, as pessoas começaram a abandonar as antigas práticas. E abandonando as antigas práticas, surgiu o quê? Surgiu uma perseguição dos líderes religiosos lá, que coordenavam principalmente lá o altar de Pérgamo lá, e com o principal medo que de perder espaço, e economicamente para eles não seria viável, uma vez que eles trabalhavam muito em cima de ganhar dinheiro em cima das oferendas, né, pessoal, e tal. Deixa eu aqui, antes de nós
partimos e eu quero fazer um pequeno comentário aqui em relação a quem foi Antipas, tá? Antipas, gente, provavelmente era o pastor de Pérgamo, tá? Ele não era o pastor que estava quando recebeu a carta de João, porque ele já tinha sido martirizado e foi martirizado da pior maneira possível. Conta a história que Antipas ele tinha sido preso a primeira vez pelos romanos, mas ele foi libertado. Mas quando ele foi libertado, acreditava-se que ele iria parar de pregar a palavra. Mas não, ele era um apóstolo de João. João conhecia muito bem Antipas. E tanto é que o próprio Senhor Jesus cita ele, que Antipas era uma fiel testemunha dele em Pérgamo. E o que então Antipas fez? Antipas sai da prisão e começa a pregar, começa a evangelizar mais, começa a anunciar cada vez mais o nome de Jesus em Pérgamo. Só que daí o que acontece? Isso trouxe uma incomodação dos líderes, que o quê? Porque naquela época, gente, como é que funcionava? De que maneira que eles acusavam os cristãos? Era assim, ó. Conforme eles viam que o cristianismo ia crescendo, uma das formas que eles tinham de travar o cristianismo era colocar medo, entendeu? Na liderança e até mesmo nos próprios membros que se reuniam para cultuar a Jesus Cristo, a Deus. Então e o medo que eles colocavam era o quê? De levar muitos à prisão. Quando a prisão não era suficiente para que as pessoas negassem a fé, e muitas pessoas não negavam a fé, mesmo sendo presas, elas ainda continuavam a professar Jesus. Quando a prisão não era suficiente, então eles levavam a situação mais extrema, levavam então a morte dessas pessoas. E com Antipas foi assim, ele sai então da prisão e começa a pregar a palavra, começa a anunciar a palavra, começa a pregar e começa novamente o evangelho se espalhar pela cidade, até que chega de novo aos ouvidos das autoridades lá religiosas deles, de que Antipas estava solto novamente e que continuava incomodando, digamos assim. E por quê? Porque ele acabava ganhando muitas pessoas lá para Jesus e as pessoas abandonavam as antigas práticas. O que eles fizeram então? Eles acabaram matando ali, assassinando Antipas da pior maneira possível. Existia uma prática lá, um ritual onde existia uma espécie imaginem um boi de metal, e eles então largavam o prisioneiro dentro daquele boi cheio de água, e eles então aqueciam, jogavam fogo por fora daquele boi, e conforme a água lá dentro ia fervendo, a pessoa ia sendo cozinhada vivo. E aí, conforme ia entrando em ebulição, a água lá dentro ia fervendo, saíam pela narina daquele boi a fumaça e o povo ia ao delírio. Aquilo era um ritual religioso, era como se fosse uma espécie de sacrifício. E foi assim que Antipas morreu, da pior maneira possível. Mas ainda nós temos a esperança que a Bíblia nos dá, de que mesmo que muitos percam a vida, ainda há esperança de que aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar um dia. Pode ter certeza que todos aqueles que pagaram esse preço por amor da obra de Deus, eles vão ter uma grande recompensa. É a fiel testemunha, como o próprio Jesus já assume aqui, né? Quem era então o pastor que recebeu a carta de João? Possivelmente Demétrio, tá? Possivelmente era o pastor que estava ali pastoreando naquela ocasião, tá? Um pouco se sabe sobre Demétrio, há uma tradição, há uma linha da teologia que acredita que era Demétrio. Eu não vou entrar no mérito, eu não vou falar sobre Demétrio, porque nem todo mundo apoia essa ideia de que Demétrio era o pastor, mas que Antipas era o pastor ali antes que a carta chegasse. Isto verdadeiramente a grande maioria aceita, tá? Vamos agora ver. Conheça o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, tá? O que isso significa? Os cristãos em Pérgamo eram vizinhos do diabo. Imagina só, gente, você ser vizinho do diabo. O que isso significa? Apesar que muitas igrejas no mundo aí tem mesmo o diabo como vizinho, né? Como assim, Rodrigo? De que maneira? Devido às perseguições, devido aos falsos testemunhos que muitos regimes totalitários que existem no mundo levantam contra a igreja, de qual é a maneira que muitos países que têm o regime totalitário, principalmente o comunismo, tá? Muitas vezes é escondido pela mídia, mas o comunismo é um dos regimes que mais persegue o cristianismo, não só o cristianismo, né, mas outras religiões,
eles são totalmente adeptos do ateísmo, né? Seguindo os conceitos de Karl Marx, tá? Não vou entrar nesse mérito porque não é, digamos, eu vou estar saindo um pouco fora do contexto do nosso curso, tá? Mas o que acontece? Muitos regimes totalitários no mundo acabam perseguindo os cristãos até hoje e levando à morte. Existem muitos países, principalmente o Sudão, um país que é totalmente focado ao islamismo, tem levado muitos crentes à morte, tem assassinado muitos pastores, missionários. Muita gente está morrendo para que o evangelho chegue a mais pessoas. Por isso que muitas vezes, sabe, um pouco me entristece quando eu vejo muitas pessoas reclamando da condição que se encontra na igreja, e muita gente acaba às vezes até mesmo reclamando de Deus, achando que Deus não as ouve, ou Deus não quer abençoar. Deus quer abençoar a todos, gente. Mas a pergunta que Deus te faz agora, tá, você pode ser uma fiel testemunha como Antipas foi. Você está dando um testemunho de cristão. Então vença quando Satanás quiser, de uma maneira ou de outra, destituir o evangelho, distorcer o evangelho. Acho que a melhor maneira que nós temos de vencer o trono de Satanás é destronando ele. Destronando ele de que maneira? Pregando o conhecimento da palavra às pessoas. Muita gente não serve a Deus porque não conhece a Deus, porque não conhece a Escritura, porque não tem acesso à Escritura. Muitas pessoas se dizem conhecedoras de Deus, mas não leem a Bíblia. Então eles têm um evangelho que não é completo. E quem é que tem que levar o evangelho completo? Nós que conhecemos a palavra. Beleza? Jesus sempre vigiando para ajudar o seu povo. Sabia muito bem da circunstância difícil daquela cidade, desde 29 a.C. Foi o local de um templo dedicado a Roma e a Augusto, idolatria oficial do governo romano. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O imperador, tá, Augusto, ele está estampado, tá, nas moedas ali de Roma, atrás da moeda de Roma, do denário, tá, gente? Denário é uma moeda romana e dracma é uma moeda grega, tá? Para quem não sabe. Atrás do denário tem uma figura estampada de Augusto César, que era o Tibério Augusto César, o primeiro imperador, tá? De romano. Ele era considerado um deus, tá? Ele era considerado um deus na região, uma divindade. Então muitos se adoravam. Ele era um centro de idolatria oficial. Mais tarde foram erigidos outros templos para a honra dos imperadores, Trajano, Severo, além desses templos para a cultura imperial. O povo de Pérgamo adorava outros deuses, tais como Zeus, Atenas, Dionísio e Asseclépio. Encontramos em Pérgamo uma mistura dos poderes do mal, religiões falsas e o poder oficial do governo romano. Enquanto seus vizinhos sacrificavam aos demônios, veja 1 Coríntios 10, 19, os discípulos de Cristo reconheciam o único Deus como Senhor. Eu já comentei aqui em relação a isso, que Deus ele não tolera nenhum tipo de sacrifício, ele não tolera nenhum tipo de adoração a outro Deus. Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, se você puder abrir a Bíblia aí, tá? Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios. É importante que a gente possa fazer essa leitura, gente, porque eu gosto também que você acompanhe na Bíblia, para que não fique só nas minhas palavras, para que você realmente saiba que está escrito, que está registrado nas Escrituras. O que está escrito em 1 Coríntios diz mais ou menos assim, ó: mas digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, mas antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Bom, pessoal, eu acho que esse versículo ele traduz muita coisa, né? Ainda nos nossos dias atuais há muitas religiões que sacrificam animais, né? E muitas julgam que estão sacrificando a Deus. Não vou entrar no mérito porque aqui, como eu disse desde o princípio, a intenção não é desqualificar nenhuma religião, e sim falar de teologia, né? Mas o que acontecia naquela época? Se sacrificavam animais e até seres humanos aos deuses, tá? E isso incomodava, tá,
os pagãos, porque ao contrário deles, os cristãos não faziam isso. Os cristãos não sacrificavam, os cristãos não tinham amuletos, ou seja, eles não carregavam imagens de Jesus, os cristãos não carregavam imagens de cruz ou símbolos religiosos, os cristãos tão somente cultuavam a Deus. As igrejas do primeiro, da igrejas primitivas ali, elas tinham somente a Cristo como uma adoração, somente serviam a Cristo, a Deus, somente tinham o poder do Espírito Santo que as influenciava e as movia a fazer a obra do Senhor, entendeu? Então o que acontece? Isso trouxe para aquela região, para aqueles religiosos lá, uma ira contra os cristãos. Por quê? Porque eles sacrificavam, eles adoravam aos pagãos, aos deuses pagãos, eles adoravam aos deuses falsos. E isso incomodava, porque, como eu já disse anteriormente, em primeiro lugar sempre vem a parte financeira, gente. Eles sempre pensavam que eles iam perder adeptos, uma vez que perdesse adeptos, iam abaixar o lucro deles, porque as pessoas não iriam mais ofertar ou dar oferendas àqueles templos ou quantias de dinheiro. Eles iam abandonar aquela prática. Então isso trouxe perseguição. E Pérgamo, um dos problemas que ela tinha de ser considerada vizinha de Satanás é porque, imagina uma cidade, e naquela cidade tem uma igreja cristã, tá? Só que aquela igreja cristã está rodeada de templos, de pessoas que adoram a outros deuses, a rituais até satânicos e até de sacrifício de humanos. Tem essa história de que muitos desses rituais sacrificavam humanos, sacrificavam crianças, sacrificavam mulheres virgens, entendeu? Muitos desses rituais também envolviam o sacrifício, o auto, ou seja, até mesmo o auto-suicídio. As pessoas acabavam se suicidando também em se oferecendo aos deuses. Então, algo totalmente satânico. Por isso que Jesus já apresenta aqui: conheço o lugar em que habitas. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sei onde você habita. E fazendo agora aqui um parênteses sobre isso, Jesus também está dizendo: eu conheço onde você habita. Jesus sabe a condição que se encontra a tua igreja e o bairro que ela está. Jesus conhece a situação da igreja no Brasil e no mundo todo. Sabe que muitas dessas igrejas são realmente vizinhas de Satanás, estão em países onde o trono é de Satanás, mas aí tem uma oportunidade para que nós possamos pregar o evangelho e destronar Satanás daquele lugar. Destronar Satanás de países totalitários, de regimes totalitários que levam praticamente as pessoas a não acreditar em Deus. O que conversas o meu nome e não negaste a minha fé? Ainda nos dias de Antipas, como eu falei, Antipas era o pastor que provavelmente estava ali antes de Demétrio, que algumas pessoas acreditam que foi que recebeu a carta, e que era uma testemunha fiel do Senhor, e foi ali morto da pior maneira possível, entendeu? E não só Antipas, outras pessoas foram martirizadas também, porque o governo romano ele foi o maior perseguidor da igreja cristã, porque eles não aceitavam de maneira nenhuma que uma outra religião surgisse e então desqualificasse a César. Os próprios judeus, quando levaram a Jesus à presença dos governadores ali, Herodes, a Pilatos, eles tentaram também desqualificar Jesus, dizendo que Jesus não honrava César. Então isso era uma arma que os pagãos e até os falsos judeus tinham de tentar barrar o cristianismo. Imagine só, gente, olha só, nós estamos falando aqui no início da igreja, e olha quanta oposição a igreja tinha, olha quanta oposição aquele povo tinha. Gente, isso tem que ter uma aplicação pessoal, essa palavra no nosso dia, gente. Ela tem que ter uma aplicação pessoal. Sabe por que eu gosto de estudar Apocalipse? Porque me deixa mais crente. Porque Apocalipse me faz refletir na igreja atual que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que cada uma das igrejas tinha que ter nos seus murais, nos seus quadros murais, ali, algo referenciando cada uma das 7 igrejas, para que, dizendo que as atitudes negativas deveriam ser escritas nos murais de cada uma das igrejas, dizendo: nós não podemos repetir o mesmo erro. Jesus está nos alertando em cada uma das cartas e dizendo: não cometam os mesmos erros da igreja primitiva. Então, sim, repita ou copie os acertos, pessoal. Beleza? Jesus elogia a perseverança dos cristãos em Pérgamo.
que foram fiéis à fé em Jesus, mesmo sob perseguição intensa. A minha fé, a fé de Jesus, é a palavra de Cristo revelada aos homens. Veja Judas 3. Você pode pegar e ler todo o capítulo 3 aí de Judas, o versículo 3 de Judas, né? Nós até podemos fazer leitura aqui a caráter de curiosidade. Vamos fazer a leitura, o que diz aqui no livro de Judas, só tem um capítulo, né? Então, por isso que diz Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, pessoal, você que está assistindo a essa aula, se você é conhecedor da Escritura, se você crê em Deus, se você não crê em Deus, se você se considera uma pessoa ateu que não conhece Deus, você também pode estar fazendo o curso sem problema nenhum. É um curso aberto para todas as religiões, para todos os credos, tá? Para todos os pensamentos. Mas a Bíblia nos dá a informação em Judas, no versículo 3, que nós devemos batalhar pela fé. Batalhar pela fé é como Antipas fez. Ele foi à morte, ele foi levado à morte, mas ele, mesmo sendo levado à morte, ele não negou Jesus, ele não desistiu. Como eu estava falando aqui anteriormente, muitas vezes eu vejo as igrejas hoje não têm sofrido, principalmente no nosso país, né? Não tem sofrido perseguições a ponto de se levar à morte de alguém. Nós não vimos isso acontecer no Brasil. E se acontece, são casos muito isolados, porque o nosso país é um país livre. Apesar do Estado ser laico, o nosso país ele dá liberdade para o cristianismo. Ele tem como uma religião fundamental o cristianismo. Mais de 90% das pessoas no Brasil são cristãs. Tá? E aí estão divididos entre vários segmentos do cristianismo, igreja católica, protestante, neopentecostais e assim vai. Mas o nosso país ele dá essa liberdade para que nós pregamos a palavra. Que isso que não acontece em outros lugares. Por isso que a minha intenção também no curso é que você faça uma aplicação pessoal. Aí eu botei aqui, Antipas é mencionado somente aqui. Evidentemente foi um Marte, provavelmente da própria congregação em Pérgamo. Foi morto entre eles na cidade onde Satanás habitava. Antipas se mostrou fiel até a morte. Eu botei, né? Veja, eu já contei a história dele, né? Aí eu botei o testemunho, vem da palavra grega martos, e é a mesma palavra usada para descrever Jesus em 1:5. Com o tempo passou a ser usada para identificar pessoas que morreram por seu testemunho de fé. Assim usamos a palavra mártir. Então aí tá aí, se você não sabia, mais uma informação, né? A palavra mártir vem da palavra grega, do vocábulo grego martus, né? Que significa testemunha. Que traduzida para o português mártir, que significa, hoje é utilizada, né? Para representar aqueles que morreram em Cristo Jesus, que morreram pela causa de Cristo, né? Vamos adiante agora, pessoal. Condição ainda da igreja. Todavia contra ti algumas coisas. Olha só. A igreja, Jesus ali falou todas aquelas coisas, falou de Antipas, falou que eles eram vizinhos de Satanás e tal, vinha falando da condição, mas agora ele diz, espera aí, eu também tenho algumas coisas contra ti. Vocês não são 100% perfeitos. E aí que todas as igrejas, tá? Todas as igrejas aqui, foram poucas que não tiveram repreensão, mas sempre há aqui, como eu chamei de condição, mas poderia até ser mesmo um conselho, tá? Verifica que ao longo da história elas vinham em um período bem, mas teve um período da história que a fé fraquejou. E qual é a aplicação pessoal para mim e para a tua vida nessa? É que a gente pode iniciar a nossa jornada no cristianismo e em um momento da nossa vida, a nossa fé ela pode até vir a fraquejar. Ela pode até vir digamos assim, a vacilar, né? Mas aí sempre tem o conselho de Jesus para que nós possamos retornar ao caminho. Apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamo, haviam problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação. Eles se mostraram tolerantes em relação a falsas doutrinas, e especialmente dois erros citados nessa carta. A doutrina Balaão, tá? Vamos ver. É a primeira doutrina. A descrição da doutrina Balaão refere-se à história do Velho Testamento. Você pode verificar essa história em Números 22 a 25 e 31 a 16. Tá? No final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram perto da terra prometida.
e acabaram-se nas campinas de Moabe. E os moabitas e midianitas ficaram amedrontados. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus frustrou todas as suas tentativas de falar contra os israelitas. Balaão desistiu de suas maldições, mas procurou outra maneira de vencer o povo de Israel. Deu o conselho de convidá-los a participar de uma festa idólatra. Nesta festa, muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade, e Deus mandou uma praga que matou 24 mil israelitas. Ai, ai, ai. A doutrina de Balaão, gente. E essa doutrina de Balaão, tá? Eu confesso para vocês que ainda existe até outra, né? O Balaão, ele é um personagem do livro de Números, quanto do quarto livro, tá? Que é da Bíblia, da Torá, né? Que diz os 4 primeiros livros da Bíblia ali, tá? A Torá é o livro sagrado do judaísmo, né? Ele foi um profeta a qual Balaque deu a instrução para amaldiçoar o povo de Deus. Só que quanto o povo de Deus, não há maldição. Ele chegou à conclusão que não tinha como amaldiçoar o povo de Deus. Entendeu? Esse Balaão, ele se autodenominava o homem dos olhos abertos, por ter visões de Deus e se prostrar diante dele. Tá? Balaão era uma espécie, deixa eu tentar explicar para vocês assim, ó. Balaão era um falso profeta daquela época. Ele se dizia ser profeta de Deus. Ele se dizia ser uma pessoa que tinha os olhos abertos e conseguia enxergar as coisas que Deus mostrava para ele, tá? E Balaão, ele se reconhecia ou se autotitulava alguém a qual Deus usava. Porém, qual foi o erro de Balaão? Ele se vendeu, tá? Ele se vendeu, entendeu? Por dinheiro. Ele deixou de fazer as coisas de Deus. Por quê? Porque ele achou mais interessante o que ele iria receber de Balaque. Isso é o que tem acontecido. E naquela igreja, Jesus chama atenção para isso, da doutrina de Balaão, porque muitos também se vendiam a outros deuses, a outras práticas. É isso. E isso é um dos motivos que nós devemos prestar bastante atenção, principalmente líderes, tá? Há muitas pessoas que acabam vindo na igreja, ganham oportunidade e estão ali já ministrando, ensinando. Só que muitas dessas pessoas são passíveis a tentarem implementar na igreja algum tipo de novidade, tá? Não que a igreja não possa se modernizar em algumas coisas, mas a palavra de Deus ela é imutável. Nós nunca podemos deixar a doutrina de Cristo do lado de fora, para colocar doutrinas duvidosas, doutrinas de homens, tá? Conselhos de homens, ensinamentos de homens. E esses ensinamentos de homens trazem grande prejuízo para a igreja em si. E eu já na minha experiência que eu tenho, já vi muitas fecharem as portas. Por quê? Porque primeiro é só aquela coisinha, sabe? Não dá nada, é uma coisinha ali, sabe? Não tem problema, sabe? É uma heresia ali. Fulano pregou uma heresia, ninguém repreendeu, o pastor não chamou ele, não repreendeu. Aprenda algo, líder. Você é autoridade dentro da igreja. Se chegar alguém, um obreiro, e pregar algo duvidoso, você tem que chamar esta pessoa. Você tem que chamar esta pessoa e dizer: ei, isso não está de acordo com aquilo que a Bíblia diz, isso não está de acordo com aquilo que nós cremos. Nós não podemos dar espaço. O erro da igreja primitiva foi dar espaço para falsas doutrinas, para coisas que não eram encontradas na Bíblia. Quando o Senhor fala de Balaque, fala de Balaão, ele está querendo dizer: Balaão conduziu o povo de Israel a uma doutrina a idolatrar, a comer comidas consagradas, a se entregar a imoralidades sexuais. Hoje nós vimos, é muito comum você ver em muitas igrejas a imoralidade sexual. De que maneira? Hoje não há respeito à instituição do casamento. Hoje muitos jovens estão tendo relação antes mesmo do próprio casamento. Hoje há muitas igrejas e muitas lideranças que fazem vista grossa com essas coisas. Hoje há muitos líderes também, líderes que estão envolvidos também em relação a essas coisas. Mas tudo isso vai ser cobrado. A Bíblia está aqui, é o que eu falei, é uma aplicação pessoal. Você que está vindo, eu não estou aqui fazendo uma crítica à sua igreja, não. Como eu já disse, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou evangelista da Assembleia de Deus, mas eu estou na condição de aluno, estou aqui para ensinar teologia, mas a teologia é isso,
mostrar a doutrina verdadeira da palavra de Deus. Aquele povo acabou se deixando levar pela doutrina de Balaão, pelos ensinos, e fez com que Israel perdesse a proteção do Altíssimo. Quando Israel acabou aceitando aquela idolatria que Balaão então conduziu eles acabaram perdendo a proteção do Altíssimo, gente, tá? E por isso que eu digo que nós devemos ter esse cuidado, porque olha só, por causa que Israel não vigiou, não cuidou, 24 mil israelitas morreram. E hoje muitas pessoas estão morrendo espiritualmente por causa de falsas doutrinas, por causa de falsos ensinamentos, por causa de palavras mal colocadas, tem levado pessoas à destruição espiritual. Esta é a palavra correta. Na igreja em Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivavam o povo a tolerar outras religiões. Olha qual, eu quero fazer uma ressalva, tá? Eu quero fazer uma ressalva. Imagine você protestante, tá? Você é protestante. Você crê na palavra, você crê nos ensinamentos da reforma, você só se dobra a Jesus, a Deus, tá? Mas aí de uma hora para outra você começa a ver que algumas doutrinas de outras religiões, tá, começam a entrar dentro da igreja. Alguns costumes, algumas formas das pessoas andar, tá? A forma de ministração do culto. No início parece uma novidade. No início parece que não tem problema. Parece que aquilo ali não vai trazer dano. Mas se não for podado este mal pela raiz, pessoal, são as pequenas coisas que fazem uma igreja tropeçar. Foi a pequena... eu acabei lá em Pérgamo, por exemplo. Havia uma doutrina lá, da religião lá, que cultuava Zeus lá. Eu acho que se a gente pegar e a gente também fazer um culto e colocar Zeus aqui, não tem problema. Foi isso que Constantino tentou fazer. Ele tentou agregar o culto cristão ao pagão. E aí trouxe um grande prejuízo para a igreja. Um grande prejuízo mesmo. Tá? Eu não vou entrar no mérito de Constantino, porque, como eu falei, é um curso básico, mas num curso mais avançado, quem sabe um dia a gente possa até ter um curso mais avançado, eu possa estar explicando para você todo o prejuízo que teve quando o Estado tentou controlar a igreja. Tá? Por isso que o Estado é laico, ele não tem que controlar a igreja, ele não tem que ser dono de nenhuma religião. Ele tem que ir lá cuidar de saúde, educação, segurança, e deixe que Deus cuide da sua igreja. Na igreja de Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, né? Já falei ali, já li essa parte. A sua doutrina foi basicamente igual às ideias atuais do pluralismo, aceitação de diversas religiões com igualdade igualmente boas, e sincretismo, juntamente duas ou mais religiões. Pessoal, se você é uma pessoa assídua em principalmente política, você vai ouvir muito o chamado pluralismo, tá? O pluralismo, ele é digamos assim, um conceito que vem do globalismo, tá? Daqueles que querem, entendeu? Um estado único, a nova ordem mundial, algo do gênero. Também só estou dando uma pincelada aqui, entrando no assunto por causa da palavra, porque também seria algo mais complexo. Nós não teríamos tempo para debater em cima disso. Mas o que seria mais ou menos o pluralismo? É aceitar várias práticas dentro da igreja, tá? É aceitar várias práticas, é não ter uma ordem, não ter uma regra, não ter uma doutrina correta. Como eu disse, doutrina é a palavra de Deus, tá? Muitas pessoas confundiram durante anos e séculos até doutrina com a forma que a pessoa se veste, ou a forma que a pessoa, digamos assim, ou a sua aparência. Talvez a aparência, a forma que a pessoa se veste é muito em relação ao costume de cada uma da igreja. Tem algumas igrejas mais ortodoxas, outras igrejas mais, digamos assim, que tem um pensamento mais liberal, né? Digo liberal em relação a isso, não liberal, porque nenhuma igreja pode ser liberal em relação ao pecado, pessoal. Uma igreja liberal em relação ao pecado não é uma igreja de Cristo, tá? Um líder liberal em relação ao pecado também não é um líder de Cristo. Nós não devemos expulsar os pecadores, como em Éfeso. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar isso aí na primeira aula. Em Éfeso, as pessoas que pecavam, eles eram expulsos, eles saíam da igreja, tá? E saíam da igreja, eles eram expulsos, não podiam mais frequentar aquele lugar, eles eram excluídos do rol de membros ali da igreja, nem eram disciplinados, tá? Eles eram excluídos, tá? Então, o que isso acontece? Essa mistura
de práticas de religiões de secretismo, tá? Religiões ocultas. Hoje há próprias igrejas evangélicas que assumem um papel, muitas vezes, de práticas de sincretismo e gnosticismo, tá? Hoje há muitas igrejas por aí que trabalham muito com gnosticismo, tá? É um assunto também complexo de falar. Muitas igrejas trabalham até com uma linguagem assim de hipnose, e a gente vai ver bastante isso aí na igreja de Tiatira, tá? Vou estar explicando para vocês direitinho lá sobre essas práticas, mas basicamente o que você tem que entender aqui é que isso era inaceitável. A doutrina de Balaão vinha com isso. E a pergunta que fica agora, onde você congrega, você já viu essas tais práticas acontecer? Sabe aqui, um pouquinho de fermento ele leveda uma massa toda, a massa toda, como Jesus falou, né? Doutrina dos Nicolaítas. Ah, gente, eu falei com vocês que eu ia falar um pouquinho mais sobre os Nicolaítas, tá? Aí eles de novo, esses famosos Nicolaítas. Vamos lá, a Bíblia não identifica essa doutrina, mas diz que Jesus odiava as obras dos Nicolaítas e elogia os Éfesos para rejeitar esses ensinamentos. Infelizmente, a igreja em Pérgamo tolera os falsos mestres. Bom, pessoal, em Éfeso, o povo lá é assim, ó, que nem diz o nordestino, era porreta, né? Lá eles não aceitavam falsos mestres, pessoal. Eles não aceitavam falsos ensinamentos. Mas por que o povo de Éfeso não aceitava? Porque era um povo que conhecia a palavra. Hoje muitas pessoas aceitam por não ler a Bíblia, por não conhecer a palavra, por não estudar, por talvez não frequentar uma escola bíblica, ou não ter interesse em se aprofundar nas escrituras. Pessoal, se você é de alguma igreja, você não tem só uma religião. Você não está somente seguindo a uma religião. Você precisa se interessar nas coisas de Deus, buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento vai lhe dar a liberdade de rejeitar falsos ensinamentos. Porque o que o falso profeta se aproveita? Dos leigos, daqueles que não têm conhecimento, os nicolaítas, tá, pessoal? A palavra, tá, Nicolau, é para você andar o significado da palavra Nicolau é conquistando os leigos, tá? Ela vem de uma palavra grega, tá? E é uma junção de uma palavra, da junção da palavra laicos, que vem de laos, que significa as pessoas, tá? E nikal, tá? Que significa conquistar. Em uma linguagem mais, digamos assim, uma linguagem mais livre, seria conquistar as pessoas ou conquistar os leigos. Naquela época, os nicolaítas, eles tinham a intenção de não converter aqueles que já tinham mais tempo de fé, mas eles tinham a intenção de converter aqueles que estavam iniciando na fé, aqueles que ainda não estavam ainda plantados nos átrios do Senhor, que ainda não tinham raízes na igreja. Satanás, ele vai atacar quem não tem raiz, pessoal. Por quê? Porque os que não tiverem raiz são mais fáceis de ser arrancados da igreja, ainda não estão ali enterrados, ainda não estão bem firmes, ainda não estão como é que eu posso explicar? Ainda não estão frutificando ou florescendo. Estão recém começando, estão ainda se adaptando ao solo. Tá? Então, os nicolaítas, basicamente, eles tinham esse tipo de doutrina, pegar as pessoas leigas e introduzir ali o seu tipo de doutrina. Qual que era a doutrina que isso fez com que, olha só, Jesus odeia, que palavra forte, Jesus odeia os ensinamentos nicolaítas. Por quê? Em primeiro lugar, alguns dizem que os nicolaítas vêm de Nicolau, um dos 7 diáconos lá de Atos, né? Eu até acredito que os nicolaítas, tá? Tem uma vertente teológica que não, digamos, como é que eu posso explicar assim, não aceita que foi o diácono de Nicolau que iniciou, tá, essa seita, tá? Algumas pessoas fazem referência a isso por causa do nome chamado Nicolau, tá? Mas não significa que foi ele. Como eu disse aqui, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não quero debater teses ou conceitos. Eu quero usar o que é mais aceitável.
O que é mais aceitável é que Nicolau, entendeu? Um daqueles diáconos foi o que iniciou essa seita aí, tá? E o que significava? Por que eles eram odiados por Jesus? Em primeiro lugar, eles acabavam profanando a instituição do casamento. Dizem a história que Nicolau ofereceu a sua esposa para outros homens e a sua esposa acabou casando com outros homens. Essa é uma das histórias. Dizem também que ele ficou abstinado de ter relação sexual com a sua esposa por um período de tempo, depois se arrependeu e voltou a ter relações sexuais com ela e dizia que todo aquele que não tivesse relações sexuais todos os dias estava pecando, tá? Isso é uma outra linha também de tradição que diz. Há outra linha também dos Nicolautas, outra doutrina que é, digamos assim, dita que foram os Nicolautas que criaram, que uma vez que Cristo pagou todos os pecados, ele nos dá liberdade para pecar, ou seja, Jesus já pagou nossos pecados, então eu posso pecar sem problema nenhum, porque eu já estou perdoado, posso continuar no pecado que não tem problema e eu vou ser perdoado e tal. Eu separei aqui, tá, algumas frases de alguns homens conhecidos e que, digamos assim, teólogos mais conhecidos da própria Igreja Católica, mais conhecidos assim da história, e eles até comentam, só para você ter uma ideia, né? Irineu de Lyon, Epifânio de Salamis e Teodoro mencionam este grupo. Irineu o discute, mas nada acrescenta ao Apocalipse, exceto que eles levam vidas de indulgências ilimitadas. Hipólito de Roma diz que o diácono Nicolau, dos 7 diáconos, tá, era o autor da heresia e líder da seita. Vitorino de Petal, ou Victorinos, diz que eles comiam as oferendas aos ídolos. Tá? Isso pode também ser uma grande verdade, porque se você analisar que Pérgamo, ela foi repreendida porque havia muita idolatria, eles comiam muito comidas consagradas. Isso também pode ser uma verdade, que os próprios nicolaítas talvez incentivavam o povo a que eles sim comessem as comidas que eram consagradas lá no templo, lá no altar de Pérgamo, que eslagavam comidas consagradas lá, e depois as pessoas comiam, e aquilo ali era inadmissível, tá? Isso era inadmissível, tá, gente? Só para vocês também terem uma outra ideia aqui do que diz, tá? Ainda, ó, prosseguindo, ó. O venerável Beda afirma que Nicolau permitiu que muitos homens se casassem com sua esposa. Eu já falei. Eusébio diz que a seita teve vida curta. Tomás de Aquino era da opinião que Nicolau incentivava ou a poligamia ou que os homens tivessem esposas em comum. Olha só. Olha só para vocês verem se isso não era motivo de Jesus odiar. Segundo esses homens teólogos aí da história, nicolaítas, eles incentivavam que os homens fizessem a troca de mulheres. É mais ou menos o que tem acontecido no nosso mundo atual hoje, gente. A doutrina dos nicolaítas está no mundo. Hoje há muitas igrejas, muitos lugares. Eu não vou falar que é muitas igrejas, porque a igreja é a de Cristo, tá? Há locais que cultuam, tá? Locais de culto, organizações que dizem que cultuam a Cristo, mas que dão permissão para que hoje os homens, tá? E hoje o casamento fosse destruído, coisa que isso entristece muito a Deus. Os nicolaítas tinham isso, como eu acabei de falar aí, a profanação do casamento, a profanação das esposas, a profanação do corpo, a prostituição. E isso fez com que fosse citado a doutrina dos nicolaítas, que em Éfeso eles não aceitaram, e disseram, não, aqui nós não vamos aceitar isso. Pega todas as coisinhas, esses ensinamentos de vocês e vão para lá. Por quê? Porque talvez quando alguém quis chegar em Éfeso e anunciar que isso aí era legal, que isso aí não tinha problema, os membros lá disseram, não, aqui nós não aceitamos. E provavelmente alguma liderança que quis entrar nesse termo e talvez, quem sabe, até implementar a doutrina nicolaíta em Éfeso, não foi aceito. Já em Pérgamo foi tranquilo. Eles disseram, não, beleza, deve ser uma coisa legal, né? Porque o pecado em si, ele é bom, gente. Se o pecado fosse ruim, não seria pecado. Entendeu?
e as pessoas não pecariam. Então isso era a doutrina dos nicolaítas. Vamos adiante agora. Conselho a Pérgamo. Qual foi o conselho? Arrepende-te, pois quando em breve virei a ti, e contra eles batalharei com espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que me recebe. Olha só que forte. Portanto, arrepende-se, e se não, contra eles pelejarei. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, gente. O arrependimento exigido é da igreja, pois ela tolera esses falsos mestres. Os professores das doutrinas de Balaão e dos nicolaítas precisariam se arrepender também, ou serem rejeitados. Gente, é aquilo que eu falei. Vou fazer uma pausa aqui. Rejeite todo aquele que pregue uma heresia. Não passe a mão por cima. São as heresias que destroem muitas vezes vidas. São heresias que destroem muitas vezes igrejas que acabam fechando as portas. Por quê? E por que o povo rejeita? Por que o povo aceita? Por não conhecer a palavra. Eu já vi muitas vezes pessoas falarem heresia, muitas vezes por falta de conhecimento, tá? Muitos pregadores, muitas pessoas acabam pregando uma heresia por falta de conhecimento, gente. Nem porque eu acredito que alguém que seja servo de Deus não vai pregar algo ou tentar implementar algo na igreja ou falar algo para a igreja que não seja da parte de Deus. Então, muitas vezes por falta de conhecimento, por não estudar bem um assunto, por não se aprofundar na palavra, por não conhecer o credo da igreja que congrega, acaba trazendo heresias, e essas heresias trazem grande prejuízo. E é o seguinte, eu quero aqui fazer leitura de Romanos, tá? Nós vamos fazer leitura de Romanos no capítulo de número ali 16. Eu quero que você faça essa leitura comigo, tá? Eu quero que você faça, porque depois você não vai dizer, se o irmão Rodrigo não deu referência, o Rodrigo não deu referência. Não, nós vamos ver na Bíblia, tá? É na Bíblia, na palavra. É palavra. Eu vou ver o que diz. Romanos 16, 17 e 18 diz assim, ó. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai deles. Porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre e com as suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Tá aí. Essa é a doutrina dos nicolaítas. É isso que é um prejuízo para a igreja. Rejeite. Você está fazendo um curso de teologia, você não está fazendo um curso de teologia, um curso bíblico, você não está fazendo um curso de religião nenhuma, tá? Você não está fazendo um curso de religião, você está fazendo um curso de teologia. Se você está em determinado lugar, você tem conhecimento agora da palavra, alguém está pregando algo que vai fora daquilo que Deus ensinou, rejeite, como está escrito em Romanos capítulo 16, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. Dissensões são divisões, gente. Dissensões são divisões no meio da igreja, tá? No meio de organizações. Eles querem dividir o povo, tá? E escândalos contra a doutrina que aprendeste. Você é conhecedor da doutrina. Se você lê a Bíblia, você é conhecedor. Eu sempre digo, falta hoje a liderança doutrinar a igreja. Doutrinar a igreja não é implementar regras que você tem que seguir. Nossa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não. Doutrinar a igreja é pregar os conceitos básicos de você ser um cristão, tá? Os conceitos básicos da igreja de Cristo, tá? Claro que cada denominação, seja evangélica, seja católica, seja outra religião em si, tem as suas, digamos ali, tem os seus dogmas, tem as suas características, tem as suas, digamos ali, os seus costumes, mas a palavra de Deus, a sã doutrina é uma só, tá? Uma só. Uma igreja que tolera falsos professores se torna cúmplice do pecado. E se ela não se arrepender, Jesus usará a espada de 2 gumes, olha só, para trazer seu castigo sobre ela. Pessoal, pior do que você ter um professor que não conhece é um professor mal intencionado, tá? Eu tenho certeza que ninguém que serve a Cristo vai ser mal intencionado para fazer você errar ou se arrepender. Mas se você cometer um pecado e você chegar em alguém e alguém disser, não, isso é normal, essa pessoa está te falando uma grande mentira. Não é normal um cristão pecar.
Não é normal um cristão errar, entendeu? Conhecendo a palavra. Quem está ainda na ignorância, não conhece, ainda não tem conhecimento das coisas de Deus, ainda está com uma salvaguarda. Mas uma vez que você é conhecedor, você chegar em uma liderança, você cometer um pecado, tá? Um pecado, digamos assim, um adultério, e alguém achar que isso é normal, não é normal. Não é normal, isso é um falso ensinamento. Por isso que os professores precisam ensinar. Porque se você, professor, que dá escola bíblica lá, os seus alunos, eles têm que aprender. Faça com que os seus alunos aprendam. A minha intenção aqui nesse curso é que você aprenda pelo menos o básico sobre cada uma das igrejas e faça uma aplicação pessoal. Porque caso contrário, se eu não ensino o que é correto e as pessoas pecam, eu sou cúmplice. É aquela velha história. Se eu não ensino, eu não posso cobrar. Se eu não posso cobrar, as pessoas vão acabar pecando. Por quê? Porque eu não ensinei o que é certo. O maná escondido, olha só, outra coisa tremenda. O que seria isso? Aqueles que recusaram qualquer participação na mesa dos demônios seriam sustentados pelo maná de Deus. Jesus é o maná dado pelo Pai, tá? Você conhece a história ali, Jesus ele é o pão da vida e tal. Essa história de João no capítulo 6 é muito tremendo, pessoal. Ele diz que ele é o pão da vida, ele diz que ele é o alimento para nossas vidas. Ele sustenta os fiéis e lhe dá a vida. A mensagem de Jesus continua oculta para os sábios deste mundo. Tá ali, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 a 10. Vamos fazer leitura que eu quero ver, é interessante, para que você possa acompanhar e ver que aplicação que a gente pode ter nessa palavra. É uma palavra muito interessante, tá? 2 Coríntios capítulo de número 6 e versículo 6 a 10 diz assim, ó: na pureza da ciência, na longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, no amor não fingido. Olha só. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, tá? E sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada e tendo possuído tudo. É assim que Jesus quer que nós sejamos, tá? Muitas vezes perseguidos, muitas vezes enganados, muitas vezes castigados, mas o importante é que nós temos o alimento maná, que somente nós que somos conhecedores de Cristo sabemos. O mundo não conhece esse maná. Para o mundo esse maná está escondido. Para o mundo a palavra está escondida. Para aquele que não tem interesse na palavra, ela ainda continua sendo escondida. Mas para nós que já aceitamos, que já estamos conhecendo, ela é o maná, o alimento que está escondido do mundo. Vamos lá. Uma pedrinha branca com o nome novo escrito. Nossa, pessoal, pena que o vídeo já está muito longo. Senão nós tinha muito assunto para falar sobre isso, tá? É muito interessante isso. Nós já estamos falando aqui no final das coisas. Nós já estamos falando aqui no dia que Jesus já vai vencer o inimigo e que nós vamos ter um novo nome. Olha só, um nome novo, frequentemente sugerir uma nova direção de vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Até coloquei exemplos ali, né? Abraão se transformou em Abraão, Sarai, Sara, Jacó, Israel. Os próprios discípulos de Jesus também, né? Eles foram trocados os seus nomes e tal, porque isso era comum no povo judeu. Trocar um nome significava uma nova direção, uma nova rota, um novo significado na vida. A pedrinha branca pode incluir vários significados, conforme os costumes da época. Pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crimes. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis. Pedras brancas foram dadas a escravos libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial. Filipenses 3:20. Foram usadas pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis entrarem na presença dele para o seu banquete. Também foram dadas aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalhas. Os fiéis são vencedores que receberão o prêmio. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 4, 7 a 8. Vamos ver o que está dizendo. 2 Timóteo capítulo de número 4 e o versículo de número 7 e o 8 diz assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé,
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se você ama a vinda do Senhor, você vai ter um novo nome. A pedra era simbolizada muitas vezes e dada a um escravo para que ele carregasse muitas vezes ou no pescoço ou em forma de pulseira, para que todo mundo que visse aquela pedra branca sobre aquele escravo, ele não podia tocá-lo, ele era livre, ele era liberto. Aquela pedra branca que os romanos ofereciam, na história, ela era talhada, então não podia ser qualquer pedra. Quando alguém visse uma pessoa com aquela pedrinha ou no pescoço ou nos pulsos em forma de pulseira, eles sabiam que aquela pessoa estava livre, estava perdoada por Roma, ou ela estava liberta, ela não era escrava de ninguém, ela era uma pessoa livre. Essa pedra que Jesus está dizendo, ele está usando como referência o que era na época. Todos vocês que usarem uma pedra vão ter um novo nome, uma pedrinha branca, porque naquela época era muito comum os romanos aprisionarem as pessoas e quando soltar dar uma pedra branca como sinal de perdão. Jesus está dizendo: eu perdoei vocês, eu perdoei todo aquele que foi fiel ao meu nome. Olha que conselho lindo para Pérgamo, gente. Olha que conselho lindo. Eu perdoei e com um novo nome escrito. Jesus tem um novo nome para nós. É muito tremendo as coisas que aconteceram em Pérgamo. Eu tenho certeza que vai ser uma boa aplicação pessoal, tá? Tudo que a gente aprendeu hoje aqui, tá? Pérgamo, ela foi uma cidade que ela era vizinha de Satanás. Muitas vezes nós estamos à espreita também. Satanás está à nossa espreita, só esperando que nós vacilemos. Mas vamos ser como... não vamos adotar as coisas negativas de Pérgamo, que aceitava os conselhos dos nicolaítas e que se dobrou a novas religiões, novos costumes. Mas vamos pegar os exemplos de ser fiel e guardar a fé, para que nós possamos também ter um novo nome, também comer do maná que Jesus tem. Tá, pessoal? Esse foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha extraído bastante conhecimento, tá? Espero que você possa estar fazendo bom proveito desse curso. Eu tenho certeza, pessoal, que no final ali das aulas, quando nós chegar na última aula lá, que o pastor Joel Silva da Assembleia de Deus vai estar dando uma palestra, vai estar falando um pouco sobre cada uma das igrejas. Eu tenho certeza que você já vai estar bem mais esperto no tema, você vai ser bem mais conhecedor, e quando você terminar o curso, eu tenho certeza que você vai procurar a autoridade lá da sua igreja, lá, o líder, ele vai dizer: o pastor, o padre, ou quem for, vai dizer: eu queria que um estudo mais sobre Apocalipse, eu queria poder me aprofundar mais um pouco, eu tive uma ideia ali, tá? Eu tive uma ideia num cursinho que eu tive ali de 12 horas, mas eu queria me aprofundar um pouco mais, tá, pessoal? Isso era o que nós tínhamos para hoje. Vamos na próxima aula falar sobre Tiatira. Pessoal, essa igreja promete. É a igreja onde tem mais versículos bíblicos, onde João escreveu mais coisas. E lá tem uma conhecida, muito conhecida da igreja, e que ela não agrada a Deus. Vamos ver o que Jesus tem a falar à igreja de Tiatira. Muito obrigado. Mais uma vez sou grato. Tenham um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula, tá? Valeu, pessoal.